Os robôs, eles começaram a ser utilizados no início dos anos 70. As primeiras empresas a utilizarem foram as indústrias automotivas, de forma mais maciça, fazendo montagens, fazendo processos de polimento, processos bem mecânicos, né? E isso caminhou ao longo aí dos primeiros anos da robótica. Aí, lá pelos anos 2000, começou uma pequena mudança quando os robôs começaram a ser utilizados em outras indústrias. Começaram a surgir robôs na indústria de eletrônicos, robôs na indústria de alimentos. Hoje a gente tem grandes fabricantes de bebidas, fabricantes de chocolates, e isso impulsionou a robótica. Hoje a gente tem no mundo aproximadamente 350 mil robôs sendo vendidos todos os anos. Você imagina o parque de robôs que está sendo criado. É gigantesco e é uma curva exponencial. Justamente por isso, a gente não depende mais da linha da montadora. Hoje a gente tem robôs em todas as indústrias e não necessariamente em linhas de produção, mas eventualmente em pontos dentro da fabricação. Quando a gente contextualiza a indústria 4.0 e traz os robôs para esse mundo, é interessante pensar que o robô, ele não é a indústria 4.0 em si, ele é uma ferramenta. E para isso é legal pensar na história, a evolução da indústria. Então a gente tem lá no começo a primeira revolução industrial, onde surgem as primeiras máquinas a vapor. Depois tem a segunda revolução industrial, onde a gente tem o conceito de linha de produção. Surge ali as fábricas da Ford, linha de produção seriada, um único produto, pensando em produtividade. Terceira revolução industrial, entram hoje já o conceito de automação, as primeiras máquinas automatizadas, entram os primeiros robôs. Então eu falo assim, o robô, ele não é o conceito da indústria 4.0, ele surgiu na indústria 3.0. O que o 4.0 é? Ele usa todo o conceito de automação que já veio sendo desenvolvido ao longo dos anos e junta com os conceitos de Big Data, de internet das coisas. E aí o robô entra de uma forma muito importante, porque ele permite essa flexibilidade. Ele consegue se adaptar às necessidades da produção conforme forem surgindo as demandas. Mesmo no Brasil, o Brasil, ele, nos últimos anos, por mais instabilidades que tiveram econômicas, a gente vê que a robótica continua crescendo e as empresas continuam investindo em automação, até por ser uma necessidade. Hoje o mercado, ele olha para a robótica e entende que ela é necessária. Por quê? O cliente hoje exige uma maior qualidade e produtos com um menor custo. Eu olho para esse contexto, o robô ele se torna quase que necessário, porque ele vai garantir a qualidade do produto, porque ele consegue fazer o produto de maneira repetitiva e de forma precisa, assim como ele permite reduções de custo. Você tem menos desperdício, você tem mais velocidade, maior agilidade nas linhas de produção. As indústrias já perceberam isso, começaram a investir. Hoje o profissional, ele sai daquele ambiente onde ele executa tarefas repetitivas, que não são ergonomicamente boas para ele executar, são tarefas que não são intelectuais, e ele passa a desempenhar um papel mais intelectual. Ele é obrigado, ou pelo menos ele tem a possibilidade de assumir uma função onde ele vai programar um robô, onde ele vai coordenar uma produção, onde ele vai ter que visualizar as linhas e entender como as máquinas vão se conectar, como as máquinas vão se comunicar, como que eu vou gerar dados e trazer esses dados para a manutenção da fábrica. Então tudo isso exige que o profissional ele se qualifique. Então esse profissional ele deixa de ser aquele cara que vai simplesmente executar uma tarefa e ele vai começar a pensar mais. Hoje, quando a gente fala do jovem profissional, o que ele quer? Ele quer trabalhar numa empresa dinâmica, numa empresa onde ele consiga criar, onde ele consiga interagir, onde ele consiga programar. E é muito legal ver que a indústria, quando a gente fala em 4.0 e em robótica principalmente, esse jovem profissional que sonha em trabalhar em empresas de tecnologia, ele consegue juntar esse sonho dele de trabalhar nessas empresas de tecnologia, empresas que trazem todas essas inovações, com a indústria. A indústria, até então, a gente olhava para a indústria e falava assim, nossa, a indústria é aquele negócio antigo. Não é mais.
A indústria hoje ela é digitalizada, ela é conectada, ela permite com que esse jovem assuma um projeto e crie.